Programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista. Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet. Cruze, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br. Te llama Rodríguez por parte de padre, te llama Fernández por parte de madre. Olá, amigos. Estamos aqui novamente com o programa Raízes de Espanha e chegamos com uma notícia boa, muito boa para a população sorocabana. A empresa Contenur, de origem espanhola, fabricante de contêineres, acaba de firmar um acordo com a firma sorocabana Contemar para aumento da produção de contêineres para atender ao mercado do Brasil e de toda a América Latina. A chegada desta nova empresa a Sorocaba vem reforçar as relações sociais e econômicas entre Sorocaba e Espanha. Relações muito fortes, diga-se de passagem, pois já há algum tempo muitos grupos empresariais da Espanha aqui se encontram participando da economia da cidade. Uma delas é a Gás Natural, que participa da área de fornecimento de gás encanado, atendendo atualmente 19.500 famílias e mais de 450 estabelecimentos comerciais. Para este ano, a empresa prevê novos investimentos a fim de expandir a sua área de fornecimento. As notícias boas continuam. Com a participação de mais de 300 pessoas, a Casa de Espanha promoveu no último dia 21 de julho o seu almoço tradicional nos salões da Igreja Bom Jesus. No cardápio, um suculento puchero, um dos pratos mais tradicionais da culinária espanhola. O pucheiro, para quem não sabe, ele é constituído de grão de bico, um ensopado de grão de bico, com as carnes de boi, de frango, de porco, mais paio, linguiça, bacon, batata, cenoura e o que mais couber dentro da panela. Todo o serviço de atendimento foi realizado pelo pessoal da Casa de Espanha mesmo, os associados, os diretores, sob a coordenação de Marcos Hernandes. Mas não foi só o pucheiro que estava gostoso e que deu a nota 10 ao evento. Nós contamos ainda com a presença do grupo de tablado flamenco da consagrada dançarina Thalma Dileli, que apresentou números surpreendentes de música e de dança.
Quem gostou, pode repetir a dose no próximo dia 11 de agosto, quando a Casa da Espanha vai realizar um novo almoço nos salões da Igreja do Bom Jesus. Desta feita, o cardápio será uma variedade de pratos da culinária espanhola. Quem estiver interessado deve providenciar desejar a sua adesão na Casa da Espanha, na Rua Manuel Lopes. E tem mais eventos por aí. No próximo dia 10 de agosto, a Casa da Espanha vai promover o Primer Taller Flamenco, que é um curso que vai ensinar tudo, desde a história até as técnicas do sapateado e da dança flamenca. A professora encarregada das aulas é Thalma de Lelis, que mais uma vez estará prestigiando as atividades desenvolvidas pela Casa da Espanha. No dia 24 de agosto, terá sequência Cuentos para Sonhar, abordando agora os textos de um dos mais famosos escritores espanhóis, Federico García Lorca. Para as demais atividades da Casa da Espanha, consulte o nosso site. E no próximo bloco, você não pode perder mais uma história de uma família espanhola que chegou a Sorocaba no começo do século passado. Quem vai nos contar as peripécias dos seus pais, dos seus avós, é Lineu Rodrigues. Fique aí. Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet. Cruz, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br. Hoje nós estamos na Rua Comandante Salgado, em pleno coração da Cebolândia. Aqui nessa rua residem pelo menos 50 ou 60 famílias espanhóis. Entre eles, o Lineu Cabreira Rodrigues, neto de espanhol pelo lado do pai e pelo lado da mãe. É ele que vai nos contar um pouco da história da saga dos imigrantes espanhóis aqui em Sorocaba.
Lineu, conta para nós um pouquinho da sua família, dos seus avós, quando eles vieram. Vamos começar com o pai do seu pai. O pai, eu sou filho de espanhóis, tanto pelo lado materno, quanto pelo lado paterno. Meus avós paternos se chamavam João Cabreira Rodrigues e minha avó chamava-se Mercedes Cabreira Tomilheiro. Este meu avô emigrou para o Brasil em 1909, na região de Jaú, e logo posteriormente, depois de uns 12 ou 13 anos, ele veio para Sorocaba. Lembrando que também este meu avô esteve na Guerra de Cuba em 1895, por aí. Ele ficou 4 anos e meio na Guerra de Cuba. Lineu, e qual o motivo dele se transferir de Jaú para Sorocaba? Ariri, Jaú, né? Para Sorocaba. A região, lá se chamava São João da Bocaina, que hoje é Bocaina, né? Isso. Bocaina, e lá ele se dedicou ao trabalho dos cafezais, né? A razão do meu avô ter vindo para Sorocaba é devido, já falei, é devido à úlcera que ele tinha. E ele ficou sabendo que aqui em Sorocaba tinha um senhor que era de cor, que curava muitas pessoas, que era o João de Camargo. E este foi o motivo dele vir para Sorocaba, como de fato o que ocorreu, que o meu avô sarou completamente, ficou bom e voltou a trabalhar normalmente. Tanto é que ele morava em Jaú e ele imediatamente mudou para Sorocaba. Aqui se instalou na região de Brigadeiro Tobias. E o que ele fazia lá em Brigadeiro? Plantava? Plantava. Ele arrendou terra, sim, e começou a plantação, a fazer plantas, né, a plantar. Isso era ali na região de Brigadeiro, nas mediações de onde hoje tem o clube dos professores, tem o Shangri-La lá, né? Exato. Lá nas terras de Brigadeiro Tobias, a que se dedicava o seu avô? O meu avô era um agricultor, plantava bastante cebola, a proporção maior era a cebola, plantava batata, um pouco de feijão, né? E lá ele se instalou, e por lá ele ficou uns 5, 6 anos, né? Depois disso daí, ele deve ter ganhado alguns dinheiro e ele acabou comprou um terreno de 1,5 alqueire, mais ou menos, aí na Parada do Alto também. Certo. E nessa época, seu pai e os irmãos dele, o que faziam? Trabalhavam na roça também? Daí meu pai entrou a trabalhar na Votorantim, o tio José também entrou a trabalhar na Votorantim, que esses dois já eram nascidos aqui no Brasil, e a tia Josefa e meu pai entraram a trabalhar na indústria Votorantim, né? E que ali da Parada do Alto passava o bondinho que levava a classe operária para Votorantim, né? Ah, sim. Quer dizer que o meu pai... Daí ele entrou para o campo da indústria, né? Viu, Lineu? E da sua mãe, o lado da sua mãe? O lado da minha mãe, eles vieram em 1900, final de 1905, que eles vieram aqui para o Brasil. O meu avô, que se chamava, o nome dele era Francisco Rodrigues Benavides. Ele veio da Espanha com 5 filhos. Certo. Ele veio com 5 filhos, onde minha mãe era caçula. E tinha, fora minha mãe, mais 4. É esse seu avô que é parente do Daniel Perdiga? Ele vem ser bisavô do Daniel Perdiga. É bisavô. E parece-me que na história desse cidadão, do seu Francisco, né, no nome dele, tem uma passagem na chegada de Santos. Como é que foi? Ele veio direto para Sorocaba, né? Quando o vô chegou com 5 filhos em Santos,
era comum vir para a casa do migrante em São Paulo, né? E ele já estava preparado para vir para a casa do migrante. E quando um espanhol daqui, me falha o nome tenho a impressão que era Flaquito, o Paco Rodrigues, esse encontrou meu avô na Espanha com 5 filhos, já conhecia meu avô da Espanha. Daí ele que trouxe meu avô para vir para Sorocaba. Daí meu avô veio para Sorocaba com 5 filhos. Aqui chegando, nos primeiros dias, se instalou na região da Caputera aí, né? E logo em seguida já arrumaram casa para ele na rua Teresa Lopes. Você falou da Caputera, que seu avô seguiu pela Estrada da Cruz Preta, é isso? A Estrada da Cruz Preta... Onde que é isso? A Estrada da Cruz Preta, que eles chamavam na década de 15, 20, era uma cruz que tinha, sabe, que assassinavam muita gente, né? Não era tanta gente, muita pouca gente, né? Mas tinha uma cruz preta que dava acesso, né? Essa estrada aqui, continuação da Nogueira Padilha, onde está os morros hoje. Na direção dos morros. Na direção do morro, que cruza com a estrada do Curtume lá, do Jardim Toledo lá na frente, né? Quando seu avô chegou a Sorocaba, ele começou a trabalhar onde? Ele começou na atividade agrícola ali no bairro, ali na Caputeras. Era o local onde os espanhóis plantavam bastante, né? Para chegar até a Caputera, o pessoal usava a antiga Rua dos Morros e depois, após a continuação, para chegar nos sítios, eles pegavam a Estrada da Cruz Preta. Por que Cruz Preta? Os espanhóis chamavam aquela estrada, que era na Estrada da Cruz Preta, devido ao número de Cruz Preta que existia naquele pedaço, naquele trecho, né? Hoje mudou bastante, né, aquele trecho, né? Cheio de condomínio, tem até um spa chique lá, né? Mudou bastante de Cruz Preta para a realidade de hoje. Sim. Estamos indo para o intervalo e tem mais histórias do Lineu para vocês. Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet. Cruze, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br. Estamos de volta com o Lineu para novas histórias. Lineu, não foi esse seu avô que esteve envolvido com uma história na Revolução Constitucionalista? Foi meu avô Francisco, que era o Rodrigues Benavides. Os gaúchos invadiram
o sitinho dele ali na Parada do Alto em 1932. E logo passado poucos dias, um dos caminhões dele que levava a fruta para São Paulo, também eles se apossaram, inclusive, além de se apossar aqui da terra aí, se apossaram do caminhão dele, e meu tio Zeico, que se chamava Zeico, ele teve de levar os soldados todos até Itapeva. Lá chegando em Itapeva, eles colocaram, depois meu tio teve de pegar o trem, voltar embora de trem, e não passou muito tempo, soube-se que o caminhão, tinha incendiado o caminhão, queimaram o caminhão inteirinho. E ele não foi indenizado, nada? Ficou por isso mesmo? Daí ele demandou, ele entrou na justiça, depois de uns 5, 6 anos ele recebeu a indenização do Estado. Pagaram o caminhão para ele. Você, como neto de espanhol, dos dois lados, pelo lado de sua mãe e pelo lado de seu pai, você nunca teve vontade de visitar a Espanha? Então, eu já visitei a Espanha em 1992. Eu estive na terra dos meus avós, né? Que o avô João era de Almeria, né? Eu estive na cidade onde ele nasceu, tive a oportunidade de conhecer bastante a cidade lá, cidade de Berra, que é um grande lençol freático da Espanha, um dos maiores da Espanha. E do avô, que ele era de Murtas, que pertence para a província de Granada, que era o avô Francisco, né? O Francisco Rodrigues Benavides. Muita emoção nessa viagem? Há bastante emoção. Não há nem dúvida que você, se chegar, alguém tivesse a oportunidade é uma oportunidade grande que as pessoas têm de conhecerem um pouquinho do seu antepassado. Você chegou a ver a propriedade, a casa do seu avô lá ou não existia mais? Não, eu não cheguei a saber da onde seria a casa deles, né? Porque ficou mais de praticamente 50 anos, há muitos anos já, eles vieram no começo do século, né? Tá. Então, foi dificultoso. Mas conheci lá em Berra algumas pessoas que eram da família Tomilheiro, né? E do outro lado lá conheci alguns Benavides e Maldonado, mas ninguém sabia informar se era parente ou não era parente, né? Porque isso foi no começo do século, né? Eu fui lá em 92, quer dizer que já tinham passado praticamente 80 anos, né? Verdade. Lineu, valeu a pena a sua viagem à Espanha? Realmente valeu a pena ter conhecido aquele país este que é a origem de todos os meus familiares. Lineu, muito obrigado pelas suas informações. Elas foram muito importantes para a gente recompor a história da colonização espanhola em Sorocaba. Eu que agradeço. E assim nós encerramos mais um Raízes da Espanha. Esperamos vocês no próximo programa. Hasta la vista. Te llama Rodríguez por parte de padre. Te llama Fernández por parte de madre. Tu nombre es María, María del Carmen, María del Carmen, Rodríguez Fernández. Você assistiu o programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista. Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet. Cruze, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br.